Nos últimos 10 dias, a gente estudou esse tema, rumo ao... Eu tive um professor, logo no início do meu estudo universitário, que ele falou que antes de abrir um livro, dá uma olhada do que o livro fala, pelo título e pelo autor, ajuda bastante. Rumo ao lar, o mínimo que a gente espera é que alguém está indo para algum lugar, para o lar, para casa. E alguém está com esse livrinho aqui? São 10 capítulos. Foram 10 dias, hoje é o 10º dia. E tem uma particularidade, tem um verbo que está no título dos 10 dias. Que verbo é esse? Vencer. Está em que tempo verbal? Eu olhei no Google, tá? Está no gerúndio. Google é fantástico, né? E o gerúndio é uma ação contínua em andamento que ainda não foi finalizada. Ou seja, andando, comendo, nós estamos vencendo. Vencendo. Se está vencendo, significa que a gente pode o quê? Hã? Qual é o antônimo de vencendo? Eu não lembrava direito. Antônimo também eu procurei no dicionário, tá? Eu confundia sinônimo com antônimo. Português não era meu forte. Significa-se... As orientações que foram dar aqui só salientam o aspecto de vencer, e é algo contínuo, significa que a gente pode perder. Outro detalhe importante na nossa revistinha, na página 36, estas orientações foram elaboradas a partir de instruções encontradas, na Bíblia, 2, nos escritos da irmã White, 3, na crença 22 da Igreja Adventista do Sétimo Dia, no manual da igreja que fala comportamento cristão. Ou seja, é um documento oficial da igreja. Esse material foi preparado pela divisão. São os 8 países da América do Sul, 7 de fala espanhola e nós, o Brasil, que falamos português. Ou seja, é algo que toda a divisão sul-americana está fazendo esses 10 dias. E particularmente eu achei um tema extremamente importante, numa linguagem extremamente simples e objetiva. Se a gente está indo a algum lugar, a gente tem que saber, são 2 informações muito importantes. Hoje a gente tem esses aplicativos e tal, o Waze, e tal. Quando a gente liga o nosso Waze, o Waze automaticamente se liga com um satélite e fala assim, você está na rua Safira 66, é aqui. Quero ir para a rua tal, é o nosso destino. O satélite fala, tem lá os algoritmos, um monte de equação lá, e ele vai dizer, o caminho melhor que você tem para fazer é esse, X minutos. É uma fotografia do momento. Significa que se no meio do caminho uma carreta tombar lá na frente, aquilo lá pode mudar. É dinâmico. E a vida de um cristão é extremamente dinâmica. Vamos tentar nos localizar na linha do tempo para ver aonde a gente está. Tem 2 versos bíblicos aqui. O título de hoje, Vencendo para... A palavra eternidade é um conceito... dura para sempre. Mas vocês já pensaram, eternidade é um negócio que nós não estamos acostumados com isso. Porque a nossa vida, a morte faz parte da nossa vida. Gênesis 3.
é o início da jornada do homem. Nós não vamos ler, mas o que está escrito lá em Gênesis 3? A queda. Capítulo 1, capítulo 2, Deus criou todas as coisas, a sua imagem e semelhança, você vai ser nosso mordomo, você vai cuidar de todas as outras coisas, vocês vão procriar e encher a terra. Capítulo 3 aparece o quê? Então a serpente disse à mulher, não é o estudo dessa semana, mas só para conceitualizar o início da história da caminhada do ser humano pecador. Muitas vezes a gente se esquece, mas Deus nos criou para sermos eternos. Era uma eternidade condicionada ao quê? A obediência. Conhecemos a história, o salário do pecado qual é? A morte. Gênesis 3. Depois vocês leiam com carinho, é bom de vez em quando, mesmo é um título que a gente conhece, mas sempre tem um verso. A Bíblia é um livro tão rico, tão assim, cheio de detalhes, que muitas vezes a gente passa para frente. Agora eu vou ler Gênesis 3, já aconteceu ou não? Claro. Apocalipse 21, 4. Lição de casa. Leiam o capítulo 21 e o capítulo 24. É um dos capítulos mais bonitos que a gente pode encontrar na Bíblia. Eu peguei esse mesmo versinho e separei ele um pouquinho, vamos falar. Um detalhe importante, outro parênteses, amanhã a gente vai começar o estudo do Apocalipse aos domingos na igreja. Apocalipse, o que é? Destruição da terra, Armagedon. Capítulo 1, versículo 1 é a revelação sobre quem? Jesus Cristo. Põe em sua agenda, se você fisicamente não pode estar presente, ele é transmitido todos os domingos a partir de amanhã, excetuando o último domingo de cada mês, nós vamos estudar sobre o Apocalipse. Que livro nós estamos distribuindo ano passado e esse ano? Que esforço a Igreja Mundial está fazendo? Que livro? Alguém já recebeu a lição da Escola Sabatina do próximo trimestre? Qual é o título? Pessoal, a igreja está mostrando para nós que Jesus está voltando logo. E esse rumo nosso. Vamos dar uma definiçãozinha. A gente viu que lá, no capítulo 3, a queda, aconteceu um monte de coisa. Veio Noé, deu um contra alto del na terra, mas não deu certo. Depois veio Abraão lá em Uz, depois veio Israel, reis, Saul, Davi, Salomão, Jesus, o ápice da história da humanidade. Apocalipse 21, 4 já aconteceu? É presente, passado ou futuro? Ele enxugará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais o quê? Nem haverá mais, nem lamento, algumas traduções é nem luto, nem dor, porque essas primeiras coisas já são. Nenhum amém? Quem quer viver isso? Vocês ouvem falar em morte no dia a dia nosso? A gente ouve falar em pranto, em lamento, em dor? É o mundo, porque o salário do pecado é esse. Mas Deus, o Criador e mantenedor de todas as coisas, Ele nos fez eterno e quer restituir essa eternidade. Ali a gente viu que não vai ter mais morte, não vai ter mais pranto, não vai ter mais lamento e não vai ter mais dor.
No capítulo seguinte, no capítulo 22, é lindo também, fala que e ali nunca mais haverá maldição. Lembra lá de Apocalipse 3,15, entre a serpente e a igreja e tudo mais? Nós estamos no meio de tudo isso. O pano de fundo da minha história pessoal é o grande conflito. O plano de fundo da história da humanidade é o grande conflito. Nós estamos no meio dessa grande batalha. E temos que estar preparados para isso. E ali nunca mais haverá uma maldição contra alguém. Ali aonde? Naquele futuro que a gente está vivendo. E nele estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. E ali não haverá... Ó, gente, não está funcionando. Me avisa quando faltar 15 minutos, por favor. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz. Tem muita coisa do céu que a gente ainda não entende direito. A gente faz um monte de pergunta. Eu adoro, inclusive o pastor José Alves usou esse título. É fácil de gravar esse versículo, Deuteronômio 29, 29. Diz que teve uma historinha, 5, 6 aninhos, nas escolinhas da nossa igreja. Daí um menininho, a professora estava falando sobre o céu, as maravilhas, não vai ter dor. Não. Daí ele, professora, no céu a gente vai poder cuspir? Tem muita coisa do céu que a gente não sabe ainda. Nós tivemos um breve, rápido vislumbre através do Apocalipse. Imagina um homem, um ser humano, que viveu há 2000 anos atrás e viu um monte de coisa. Hipoteticamente, se hoje um ser humano, 2000 anos depois, visse tudo que ele viu, ele ia enxergar mais coisas, ver mais coisas. Então, o que o céu tem preparado para nós, pessoal, é algo tão, transcende tanto essa mente finita e pecadores que a gente tem, que a gente não consegue entender. Mas a gente tem que se preparar para tal. Dentro desse contexto, se vocês verem, de bônus, após o sermão o sermão é a escola sabatina. Nós vamos jogar no grupo oficial da igreja uma mensagem do pastor Ted Wilson. O pastor Ted Wilson é o presidente da Associação Geral, no qual ele fala a respeito desse assunto que a gente está falando hoje. São 9 minutos, está em português, ele não fala português, mas está em português, não é nem legenda, então dá para ouvir. Só depois da escola sabatina vai estar lá no grupo, tenho certeza que vocês vão adorar. O pano de fundo da história da humanidade, e que nós vimos essa semana, e vocês vão ver que é o Evangelho, são 3 dados interessantes que a gente vai conversarmos um pouquinho hoje. Graça, livre-arbítrio e santificação. São palavras muito adventistas, a gente fala muito nelas, mas a gente tem que entender e compreender exatamente o que essas coisas significam. Vamos falar um pouquinho sobre graça. O que é uma coisa que é de grátis? A gente não precisa pagar. Acho que o conceito da palavra grátis é extremamente claro para nós. Obviamente, agora a gente vai dar uma roupagem teológica, evangélica, sobre o conceito de graça.
talvez um dos versos mais conhecidos do Novo Testamento, Efésios 2, 8 a 9. Um padre, um monge, há 500 anos atrás, 500 e pouquinho, leu isso daí e viu que tinha coisa errada na igreja da época. Como chamar esse padre? Martinho Lutero. Em 1517, ele escreveu uma carta, porque ele leu isso. O que diz esse verso? Porque pela graça sois... O grifo em vermelho é meu, tá? Não é bíblico, mas só que é para a gente salientar esse dado. Por meio da fé, e isto não vem de vós, é um dom de... Não vem das obras, para que ninguém se... Lutero, quando leu isso, no cristianismo, isso foi 1500. Lutero nasceu no final do século XV e viveu 60 e poucos anos. A igreja já tinha arredondando 1500 anos. E tinha indulgências, você praticamente pagava. Dentro da história do cristianismo, lembra aquela dos 1260 anos, ia mudar a lei, ia mudar conceito, as 70 semanas. As 42 semanas, em que durante 1260 anos mudou-se leis, mudou um monte de coisa. Na Idade Média. É aquele estudo que a gente faz 2.300 tardes e manhãs. Não é hoje em dia, mas muita coisa mudou. Muita coisa do dia a dia da igreja de então. Nossa, então quer dizer que o pessoal que viveu naquela época, todo mundo vai morrer no fogo do inferno? Não, em hipótese alguma. Deus julga as pessoas de acordo com a luz que as pessoas tiveram. Cada época, as luzes que Deus foi dando, foi aumentando, aumentando, aumentando. Então teve muita gente super sincera e tal, que vai estar lá no céu e nunca ouviu falar no sábado. Sabiam? O milênio vai servir para isso. Muita gente, muita. Moisés dá uns exemplinhos. Quando a gente tem uma oferta grátis, outro dia eu estava na padaria, tinha 2 caras tomando uma brama ali. Eu estava comprando pãozinho. Pô, João, o diálogo, né, entre os dois. Você viu lá, o governo vai dar um negócio de passagem de R$200, mas eu estou muito, palavrão, porque eu não posso, porque eu ganho mais que 2 salários mínimos. Quando Paulo escreveu lá aos irmãos de Éfeso que nós somos salvos, quem é salvo? Para quem essa oferta está direcionada? Esse é um ponto importante. Tem alguma coisa, a gente tem que ler a letrinha pequena. Quem que pode alcançar isso? Porque Deus amou de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Um clássico do movimento protestante. Deus amou quem? Só o judeu? Só os homens? Só as mulheres? Deus amou quem? O mundo inteirinho. Sem gênero, sem cor de pele, pobre, rico, todo mundo. Tem um monte de verso que fala sobre graça, mas eu escolhi no Velho Testamento, no Novo Testamento, mas eu escolhi esse em especial que tem uma palavrinha ali que a gente tem que prestar um pouco atenção. Efésios 1:4, porque Deus nos escolheu, olha a grandiosidade do amor de Deus para nós. Ele nos escolheu antes da
criação do mundo, para que sermos santos e irrepreensíveis em sua presença, e em amor nos predestinou para sermos adotados como os filhos por meio de... Opa! Então nós somos predestinados? Todo ser humano criado à imagem e semelhança de Deus, toda criatura criada à imagem e semelhança de Deus, do Éden até o último ser humano que um dia vai nascer aqui, está predestinado ao quê? A salvação. Todo ser humano, todo. Isso que significa a predestinação. Então, aquela oferta de grátis, aquela oferta de graça, é para o mundo todo. Todo mundo, em todas as épocas. Isso tem que ficar absolutamente claro. Tem uma palavrinha aqui que... livre-arbítrio. Estava no supermercado, porque a Mônica, depois que eu me aposentei, a Mônica contratou um boy. Eu tenho que ir na padaria, tenho supermercado, Ai, se eu esqueço. Estava no supermercado, eu vi lá uma muvuquinha, você sempre vai lá ver, vai que é uma oferta, né? Então, a menina espetou num palito assim, um negócio desse tamanho, de um presunto, de uma marca, acho que era Sadia, sei lá. Estou aqui falando, o que é isso? É presunto. Não, obrigado. Não, é grátis. Não, obrigado. Livre-arbítrio. O que é livre-arbítrio? Quem está acordado aí? O que é livre-arbítrio? Fui no Google. Livre-arbítrio é o poder que cada indivíduo tem de escolher suas ações. Que caminho quer seguir? Queridos, sem medo de errar, sabe o que nos diferencia de um robô? O livre-arbítrio. Depois do dom da vida, a coisa mais preciosa que Deus poderia fazer para nós, nos conceder, é ter o livre-arbítrio. É muito importante, é fundamental. Porque se a gente não tivesse livre-arbítrio, nós seríamos o quê? Robôs. Se nós entendermos o que é livre-arbítrio, o Evangelho, metade a gente já está entendido. Moisés, dá um exemplinho aí de livre-arbítrio na Bíblia. Clássicos. O convite mais lindo e maravilhoso, não é aquele pedaço de presunto, não. Apocalipse 3, 20, que um ser humano pode receber. Eis que estou à porta e... se alguém ouvir e abrir a porta, entrarei e cearei em casa, e com ele cearei e ele comigo. Na virada do ano, eu estava conversando com um jovem e perguntei, escuta, mas Deus não pode... Quais são 3 características de Deus que a gente sempre ouve falar dele? Deus, ele é o quê? O que é onipresente? É o mais difícil da gente entender, porque a gente está no corpo, né? Deus pode estar em qualquer canto, em qualquer lugar ao mesmo tempo. 8 bilhões de habitantes, ele consegue ouvir 8... Transcende. Daí eu, quando faço isso, eu leio o quê? Deuteronômio 29, 29. Eu não entendo. Além de ter onisciente, onipresente, ele é o quê? Onisciente. O que é onisciente? As pessoas confundem com predestinação. Ele sabia da vida do Moisés. Antes dele nascer, o dia que ele ia nascer, o dia que a Vera quase matou ele com salsicha, todos os erros, todos os acertos, todas as bobagens que eu já fiz na minha vida, as coisas que a Mônica pediu para mim comprar no supermercado, eu esqueci, ela brigou comigo.
tudo que esse pode, até o dia que eu vou morrer, se eu não sei se eu vou estar vivo ou não quando Jesus voltar. Isso é onisciência, porque Deus é atemporal. Ele sabe todas as coisas, mas quem determina todas as coisas somos nós que fazemos o livre-arbítrio. Não é da vontade de Deus. Muitas vezes a gente vai, é da vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente fosse eterno. Só que através do livre-arbítrio, Ele concede isso tudo para nós. Tem outros exemplinhos? Tem um monte de exemplinho, mas acho que o mais lindo é esse, Ele está à porta. A terceira qualidade de Jesus, de Deus. Ele é onipotente. O que é onipotente? Ele pode tudo. E por que Ele não invade meu coração, o seu coração? Porque Ele nos ama. Porque Ele nos concedeu o livre-arbítrio. Pense muito a respeito. Então, eu já li isso trocentas vezes, mas sempre eu aprendo um pouquinho mais. É maravilhoso o livre-arbítrio. É muito importante. Tem mais livre-arbítrio na Bíblia? Tem um monte. Quem crer e for batizado vai o quê? Quem? Outro verbo. Quem que tem que crer? Meu pai? Minha mãe? Meu filho? Não, eu. Livre-arbítrio de novo. Dentro desse... Ney, só para mim ter base, quanto falta? Quanto? 30? 17? Estão conferindo, né? Muito bem, o que é santificação? Tem um pequeno probleminha, um parênteses aqui. Até os anos 70, 90% da população brasileira era católica. Por quê? Porque nós somos colonizados. A América do Sul, a América Latina como um todo foi colonizada pelos espanhóis ou portugueses. E a Igreja Católica é extremamente... Os conceitos do catolicismo. Eu fui batizado na Igreja Católica, eu tenho certeza que a grande maioria aqui que não nasceu na igreja veio do catolicismo. Não tem nada errado, não. E o conceito de santo lá é muito diferente do conceito de santo bíblico. Então, muitas pessoas falam em santificação e, que é isso? Eu santo e tal? Isso é uma heresia. Não, santificação quer dizer separado. Eu perguntei para o meu genro, ele é gringo, cresceu na igreja luterana, e lá, contrário do Brasil, a América do Norte foi colonizada por quem? Por pessoal protestante que fugiu da Europa e veio para lá. Na cabeça dele, santo não tem esse... É diferente, lá 10% era católico e 90% era protestante. Então eles administram bem essa palavra santo. Então é isso que a gente tem que fazer, não se assustar com essa palavra. Lembra lá daquele monge lá, Lutero, que... Lembra o que diz o verso 8 e 9? Nós somos justificados, salvos pela... Não de obras, para que ninguém... A maioria do povo protestante, dos evangélicos, esquece de ler o verso 10. É o mesmo Paulo, o mesmo contexto. Porque somos feituras suas, criados em... Para quê? Aí que está a encrenca, né? Salvação e obras, ok? Se você coloca obras para se salvar, como dizia minha falecida vozinha, fogo do inferno. Se eu coloco salvação e as obras como fruto da salvação, vida eterna. Isso é sutil, isso. É sutil. E a gente tem que tomar muito cuidado. Tipo, papai do céu deve gostar muito de mim. Vou na igreja, dizimo, ajudo na asa. Lembra do jovem rico?
Deus não olha o que a gente faz, mas os motivos pelos quais a gente faz as coisas. É fundamental esse conceito. Porque fomos feitos sua feitura. Lembra que ele estava falando da salvação para todo mundo, não por obras. Criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nela. Exemplinhos bíblicos. Tiago, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras é morta. As duas portas estão absolutamente abertas para todo ser humano, cor, gênero, opção sexual, pobre, rico, porque o Evangelho é para todos. Uma vez aqui, inicia esse processo. Super pesado esse verso. Cingi, portanto, os rins do vosso espírito, sede sóbrios e colocai toda a vossa esperança na graça que vos será dado no dia em que Jesus Cristo aparecer. A maneira de filhos obedientes, já não vos amoldeis aos desejos que tinha antes. Santificação. No tempo da vossa... A minha irmã conhece uma pessoa, um parente dela, que a Márcia vai falar alguma coisa assim, não me fala, porque se eu ficar sabendo, alguma coisa tem que acontecer. Claro, uma piadinha dela, né? Sede porque santos, porque eu sou. Pedro usou esse verso, está lá em Levítico 11:44. Pessoal, o tempo urge. Obras leva para a salvação? Está errado. Salvação produz obras? Maravilhoso. Eu adoro esse verso e vou explicar por quê. Atos dos Apóstolos, capítulo 55. Eu não coloquei a página porque tem a versão online, a versão velha que eu usei, o livro está meio despenguelado, tem as novas. Mas está no capítulo 55, que é transformado pela graça. A santificação não é obra de um momento, de uma hora, de um dia, mas de quanto tempo? Não se alcança com um feliz voo do sentimento, sabe? Aquela emoção, pau na máquina. No dia seguinte está a mesma coisa. Mas é o resultado de morrer constantemente para o pecado e viver constantemente para Cristo. Não se pode corrigir os erros, nem apresentar reforma de caráter por meio de esforços débeis e intermitentes. Palavras fortes. Só podemos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Fácil ou difícil? É difícil, mas é absolutamente possível. Por isso que está vencendo, 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 vencendo. É uma batalha constante. Quando eu era mais jovem, eu confesso para vocês que eu lia de um jeito assim, santificação é obra para a vida toda. Deixa eu dar uma passeada aqui. Depois a gente vê lá mais para frente. Só tem que avisar. Vocês viram um zapzinho? Viralizou, um meme, né, que chamam. Um velhinho completou 100 anos. Vocês viram essa? Daí a repórter, seu Joãozinho, qual é o segredo de viver 100 anos? Gente, é só não morrer. Pessoal, tropeça, bate a cabeça ali, acabou. A santificação, então esse lance, a vida toda, tenho trintinha. E o amanhã? E hoje à tarde?
Se pudermos vencer mediante longos e perseverantes esforços, severa disciplina e rigoroso conflito. Queridos, estou finalizando, eu tenho 8 minutos. Jesus morreu por mim, para você, por todos nós. Todos. Eu esqueci o nome do pastor sênior do NASP São Paulo. Alguém lembra? Hã? Quem? Não. Eu copiei essa parte dele. Não é pecado, né? Não é plágio. É um sermão que ele fez no NASP. Perdão dos pecados. Jesus morreu por mim e por você, nos concedeu graça, nos concedeu livre-arbítrio, nos concedeu a nossa vida, que temos a possibilidade de um processo de santificação, que é fruto do fato de nós sermos salvos. Jesus um dia vai voltar. Corpo glorificado e vida eterna. Todo mundo conhece um termo bem adventista, a porta da graça. Quando Jesus terminar o trabalho dele, que ele começou em 1844, tirar as vestes dele de advogado e colocar as vestes dele de rei, ele vai voltar para nos buscar. Daí a porta da graça vai? Essa é a porta da graça coletiva. Querendo ou não, morto ou vivo, esquece. Não vai acontecer. Sabe qual é o problema? De achar que vamos deixar para amanhã, que tem a porta da graça individual. Qual é? Qual é a porta? A morte. Gosto muito de um super amigo meu, sem mencionar nomes. Vai que amanhã, quando eu acordar, eu estou morto. Nós não sabemos. Dois extremos errôneos em relação à conduta cristã: a morte de Jesus e sua volta. E eu vou ler de novo. Dois grandes erros em relação à conduta cristã: a morte de Jesus e sua volta. Primeiro erro. 1. Aceitar e viver todos os princípios. Eu sou o cara, só como alface. E regras da conduta cristã: me alimento, modéstia cristã, entretenimento. Se eu tenho tudo isso como um meio de obter a salvação, isso é absolutamente errado. Se isso fosse verdade, por que Jesus veio? A santificação é algo constante e dura até o nosso último suspiro, ou então quando a porta da graça fechar. Não quer dizer santo, puro, imaculado. Você tropeça, você vai, você volta. Mas você tem condições de ir crescendo. E se você morrer, tem gente que morre assim na estatura cristã desse tamanho, outro desse, outro desse, outro desse. Nós somos diferentes. Todos vão estar salvos, porque Deus vai analisar cada caso individualmente. Os motivos pelos quais a gente faz a coisa. E o nosso esforço de fazer jus a tudo isso. Aceitar e viver todos os princípios e regras como conduta cristã, como meio de salvação. Tudo errado. O outro extremo é o seguinte: crer que o estilo de vida em geral não afeta a promessa do perdão, glorificação e vida eterna. Vou ler de novo.
Crer que o estilo de vida em geral, não precisa nada disso. Jesus aceita do jeito que eu estou. Ele já morreu por mim, está tudo muito bom. A partir do momento que a gente recebe essa luz e entra nessa porta, a gente tem que ficar muito preocupado com isso. Crer que o estilo de vida, em geral, não afeta a promessa do perdão, glorificação e vida eterna. 2 últimos versinhos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentais o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é vosso culto racional. Rogo-vos, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Romanos 12, 1, e no verso seguinte: e não vos conformeis com esse, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Fácil ou difícil? Possível ou impossível? Eu adoro esse versinho para terminar. Conheço você desde pequenininha, você me concede mais 30 segundos? Carreguei você. Clássico. Buscais, pois. O pessoal morre de medo do pregador quando você levanta, Denis. Tipo assim, o campeão. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão. Amém. Pessoal, prioridades na vida. Se Deus é prioridade na sua vida, o resto é resto. Se a gente ficar assim enfileirado aqui, vamos correr 200 metros. Um ia chegar num tempo, quando esse chegar, aquele outro está começando, não importa. Deus, eu gosto muito de uma analogia que fizeram há muito tempo. Imagina assim que cada um de nós tivesse uma mochilinha aqui, ok? Uma mochila. Tem gente que aguenta 5 quilos, tem gente que aguenta meio quilo, não importa, cada um tem sua característica. Mas uma coisa é certa, Deus nunca coloca, se a sua mochila cabe 2 quilos, nunca Ele vai colocar 2 quilos e 100 gramas. Nunca. De vez em quando eu ouço assim, nossa, queria ter tanto a fé lá do fulano. Não que nada, a sua fé é suficiente, porque a sua mochila é diferente do tamanho. Não, se isso acontecesse comigo, eu morria. Deus nunca vai nos conceder algo acima daquilo que nós podemos. Não vamos pôr culpa em Deus. O culpado é a gente. 10 segundos. Portanto, submetei-vos a Deus, resisti ao diabo, e o que vai acontecer? Que o Papai do Céu nos abençoe. Esses 10 dias sirvam para a gente. Ciente da nossa dependência de Deus, ciente que Ele pode prover tudo aquilo que nós precisamos, ciente que a salvação nos é dada, ciente que eu tenho livre-arbítrio para escolher, e ciente que o processo de santificação é individual e meu. Sozinho eu não vou conseguir. Por isso que Jesus tem um monte de versos a respeito, o tempo não nos permite, mas Jesus está pronto, está de braços abertos para você. Que Jesus possa ser uma realidade em nossas vidas. Vamos aproveitar a oportunidade que hoje a igreja, que hoje o tempo e Jesus concede para nós, de tê-lo como Salvador pessoal. Vocês estão vendo aqui essa arca linda, é uma réplica, de um plásticozinho. A de verdade era uma acácia, feita de uma madeira chamada acácia, revestida de ouro. É a arca. Pedidos e agradecimentos foram colocados aqui.
Alguns estão no papel, alguns estão na cabeça, isso não é importante. O importante é saber que Deus ouve os nossos pedidos. Que Jesus possa ser uma realidade em nossas vidas. É meu desejo e oração para todos nós. Amém. Música escolhida pelo Moisés. Tem que ser nosso objetivo, tem que ser o nosso caminho, a nossa verdade, a nossa vida, o céu, o lar, a casa perfeita que Ele está preparando para nós. Vamos cantar de pé, não vamos perder o foco, vamos olhar para cima, porque o melhor, coisas maravilhosas estão por vir. Sou estrangeiro e estou por aqui de passagem, longe estou do meu lar. Sei que este mundo onde vivo não me dá mais motivo pra sorrir ou cantar. De meu coração quer cantar, pois em breve voltarei pro meu lar. Eu canto agora mais forte, pois nem mesmo a morte poderá me parar. Dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Não mais dor, não mais morte, não mais roubo, não mais câncer, não mais depressão. Cristo Jesus é vida, isso está lá. Não mais tristeza e nem dor, sofrimento e angústia viverão nesse lar. Cristo estará lá. Só o louvor e alegria, só a paz e harmonia poderão lá entrar. Mas o motivo maior de querer muito em breve viver neste lugar. O melhor do reino é o Rei. É ver Jesus e abraçá-lo e dizer obrigado por me dares um lar. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo virá me buscar para viver no lar. Lindo coral. Cantarei com aqueles que foram estrangeiros como eu e você, mas viveram com fé na promessa e venceram o mundo também. Vou voltar para onde é meu lugar. Vou morar junto à fonte do amor. Eu espero esse dia chegar, quando Cristo
Lindo hino. Uma letra maravilhosa. Eu acho que todos nós queremos. Rumo ao nosso lar. Tem alguém que faz nível hoje? Maria Regina. Tinha um medo do seu pai, sabia? É o seu Pedro Leiteiro. A gente ia matar passarinho perto da casa dele. Deus do céu. O Davi faz nível. Ele está aí, Ruth? Simbolicamente, a Maria Regina e o Davi, que eles possam comemorar uma eternidade de aniversários no nosso novo lar. Pedidos e agradecimentos simbolicamente estão na nossa arquinha. Espero que a gente viva no momento em que a gente não vai precisar pedir mais nada, porque dor, pranto, luta e mágoas não vai existir mais. Que possamos estar lá. Curvemos nossas frontes. Ó Deus de Abraão, Isaque e Jacó, tua misericórdia é infinita, tua graça é insondável e teu amor é imensurável. Somos muito felizes porque um dia o Espírito Santo tocou em nossos corações e nós aceitamos a Jesus como Salvador pessoal. E sabemos que nesse momento iniciamos uma jornada que vai durar ou até a nosso último suspiro ou até a volta de Jesus. Estejamos sempre do seu lado, porque sabemos que Deus completa o incompleto do nosso ser. Muito obrigado pela vida, pela saúde. Pedimos isso e agradecemos, não que mereçamos, mas em nome de Jesus e no sangue de Jesus. Amém, Senhor.